Sou Samuel Pereira Santos, promotor de justiça no estado da Bahia e doutorando pela Universidade de Itaúna. Neste vídeo vou tratar contigo sobre a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito público no que se refere a crimes envolvendo animais. Como é sabido, a Constituição Federal estabelece um mandato de criminalização em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica que não traz nenhuma restrição, isto é, não afirma que se aplica apenas a pessoas jurídicas de direito privado. Na doutrina de penal especializada do meio ambiente, nós vemos uma discussão muito interessante sobre a possibilidade ou não da responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público. Dentre os argumentos contrários a essa responsabilização, temos o posicionamento de que a criminalização, a sanção de uma pessoa jurídica de direito público vai em sentido contrário ao interesse público a qual ela serviria, não fazendo sequer sentido se falar uma sanção, um ato criminoso contra uma pessoa jurídica de direito público. Isso porque a aplicação de uma eventual sanção não vai beneficiar a sociedade, mas sim prejudicá-la. Do lado contrário, existe posicionamento em que compreende que nenhuma restrição existe na legislação quanto à possibilidade da sanção ser aplicada a uma pessoa jurídica de direito público. E, com efeito, analisando situações hipotéticas, nós vemos que efetivamente não haverá necessariamente um prejuízo ao interesse público, mas sim o aperfeiçoamento do serviço público. Vejamos um caso envolvendo animais, que é importante salientar que a legislação criminal de tutela dos interesses dos animais é uma legislação essencialmente ambiental. O crime de maus tratos, que é o principal crime que nós trabalhamos, está inserida na legislação criminal ambiental, na Lei de Crimes Ambientais, artigo 32 da referida lei. Há, naturalmente, algumas exceções, como o caso do molestamento de cetáceos, que se encontra em legislação específica. Entretanto, isso não desnatura a natureza ambiental da norma criminalizadora, uma vez que, embora as críticas doutrinárias a essa classificação se revelam de uma densidade argumentativa interessante, a Constituição Federal, em seu artigo 225, estabelece a fauna como um elemento do meio ambiente. Então, quando um animal é eventualmente prejudicado ao ponto de ser juridicamente relevante do ponto de vista criminal a sanção, nós temos ainda um aspecto ambiental que está em jogo. Então, feito esse adendo, nós podemos compreender que pode haver uma pessoa jurídica de direito público interno que viole sistematicamente direitos animais como uma forma de prestação de serviço. Por exemplo, no Centro de Zoonoses, no Centro de Controle de Zoonoses, no CCZ, que opta ilicitamente em realizar a eutanásia em desconformidade com a legislação federal aplicável e mais, realiza de forma cruel. Nós vamos ter um serviço que pode ser decorrente, inclusive, de uma descentralização, de uma desconcentração, de uma pessoa jurídica de direito público interno, por exemplo, do município, que estaria, em parte, pelo menos, criminalmente violando os interesses dos animais e, dessa forma, os vitimizando. Nesse contexto, nós vemos que uma aplicação da sanção, por exemplo, de suspensão parcial das atividades, especificamente no que diz respeito a essa forma de realizar o controle de zoonoses, seria não só juridicamente
possível, mais seria viável de ser aplicado a uma pessoa jurídica de direito público interno, bem como haveria um aprimoramento do serviço público, evitando uma atuação ilícita, que prejudicaria, inclusive, o quanto estipulado no artigo 36 da Constituição Federal, em seu caput, que é o princípio da legalidade. Então, vemos que não só é juridicamente possível a sanção de uma pessoa jurídica de direito público interno no que tange ao crime envolvendo animais, isso porque decorre do mandato de criminalização contido na Constituição Federal, mas também se trata de uma medida recomendável para o aprimoramento de serviços públicos. Escrevi uma coluna no Jus Animais em que aprofundo esse tema, que está na descrição desse vídeo. Até a próxima.